Olá, bem-vindos à Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e inspiração para a sua vida. Fique conosco, porque dentro de alguns instantes estaremos meditando sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. E o nosso tema de hoje é Remindo o Tempo em Dias Maus. O nosso texto base está lá em Efésios 5, 15 ao 17. Ele diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo ou aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Amém? Paulo escreve aqui à comunidade cristã de Éfeso, uma cidade importante do Império Romano na época, para encorajar esse povo, para instruir esse povo, essa igreja, e instruir essa igreja em como viver uma vida cristã em dias difíceis, em dias maus, como ele diz aqui, no mundo hostil. Paulo traz o tema que é o tema da nossa mensagem hoje, que é remindo o tempo, aproveitando o tempo, remindo o tempo em dias maus. O tempo é uma dádiva irreversível. Tempo não volta, tempo não para, tempo não espera. O tempo é um presente que não se repete. Muitas pessoas perdem oportunidades, perdem relacionamentos, vocações e até a salvação, porque acredita que ainda dá tempo. E eu pergunto a você e a mim nesse momento, o que temos feito com o nosso tempo? Fala-se com muito orgulho das multitarefas, mas muitas vezes estamos ocupados, mas não produtivos no reino. Temos cargos, atividades nas igrejas, mas não temos a presença do Senhor. Nós cantamos, mas não há adoração. Nós oramos, mas não falamos com Deus, não há um diálogo com Deus. A correria, a cobrança, as comparações podem nos distrair daquilo que é principal. A presença de Deus, o chamado, a intimidade, o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós vemos isso no exemplo de Marta e Maria. Maria escolheu ficar aos pés de Jesus e ouvir o que ele estava dizendo. Naquele dia, naquele momento, que todos os discípulos de Jesus estavam na casa de Maria e Marta e Lázaro. Marta ficou atarefada, queria preparar tudo, queria receber muito bem, e ela corria de um lado para o outro. E aí, em um determinado momento, ela disse a Jesus: não te importas que Maria fique sentada enquanto eu estou aqui cheia de coisas para fazer? E aí Jesus diz a ela: olha, Maria escolheu a melhor parte. Você está tão apavorada, tão desesperada, tão aflita, tão distraída, tão inquieta com tantas coisas. E o que nós percebemos nesse tempo é isso. O problema não é o que nós estamos fazendo, mas aquilo que está nos tirando da presença de Deus. Muitas vezes esse ativismo não é pecado, não é um erro, mas ele nos afasta da presença de Deus. O que nós temos feito com o nosso tempo? Paulo nos alerta que nós estamos vivendo dias maus. Por isso, viver no automático é muito perigoso. Vivemos na era das distrações. Quais distrações têm tirado você hoje da presença de Deus? As distrações, elas são uma estratégia do inimigo. As distrações é um desperdício de tempo. Satanás vem com uma estratégia hoje que ele não te confronta mais. Basta ele nos distrair. Não há mais confronto, mas distração. O pecado não tem sido o maior motivo do nosso afastamento, mas algo que pode não ser pecado tem nos afastado da presença. O inimigo, ele não quer nos tirar da igreja, ele quer te tirar da presença. Ele quer te tirar da presença com distrações, ao ponto de você se tornar frio
e apático dentro da igreja. O inimigo quer roubar a sua atenção, a sua energia e te impedir de produzir frutos, de você estar na presença. Ele está roubando o seu tempo, o nosso tempo. Nunca existiu uma geração tão cansada fisicamente, uma geração tão cansada emocionalmente como a nossa. Os dias são maus. O alerta de Paulo, do apóstolo Paulo, é atual. Vivemos em tempos de distrações digitais. Vivemos em tempo de superficialidade espiritual e ativismo vazio. O maligno tenta ocupar nosso tempo com aquilo que parece bom, mas não é frutífero. Parece interessante, parece importante, mas não é frutífero. Não soma no reino. Precisamos de discernimento para escolher entre aquilo que é útil e aquilo que é eterno. E eu quero trazer um tópico para nós nesse momento que é muito importante. Nós vivemos num tempo da dopamina rápida e sem esforço. Estudos revelam uma atrofia cerebral pelo excesso de tela no nosso tempo. Você já viu falar na expressão brain rot? É um termo eleito a palavra do ano em 2024 pelo dicionário Oxford, que descreve a deteriorização mental causada pelo consumo excessivo de conteúdo online trivial ou sem profundidade. Essa condição se manifesta em dificuldades de concentração, de memória, de raciocínio, desmotivação, cansaço mental, exaustão, ansiedade e criatividade diminuída. Brain rot significa cérebro podre ou apodrecimento cerebral. Efeitos parecidos com deteriorização do cérebro pelas drogas que nós conhecemos, que temos hoje aqui no nosso país. E nós estamos vivendo num mundo totalmente digital. A tecnologia ela é maravilhosa, ela é ótima, mas é necessário termos cuidado para que ela não seja usada como distrações, para nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos estar atentos às artimanhas do inimigo para nos tirar da presença. Nós precisamos tomar cuidado com isso, distrações ou perda de tempo espiritual. As pessoas que estão vivenciando hoje essas distrações, elas têm rancores não resolvidos, procrastinação na oração, têm dificuldade de orar, dificuldade de falar com Deus, têm compromissos sem propósitos, vida sem direção espiritual, oração superficial, até inexistente, tem dificuldade de falar com o Senhor. O tempo dela, as 24 horas que ela tem, é como se fosse somente 12 horas. É muito difícil viver nesse tempo. É necessário tirarmos o tempo do Senhor. A palavra diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que acontece hoje é que nós buscamos primeiro as coisas e se sobrar um tempinho a gente busca o reino de Deus. Satanás sabe disso. Então o tempo não sobra para buscar o reino de Deus. Ele sempre é preenchido com algo. Eu oro para que o Senhor revele ao teu coração e ao meu coração quais são as distrações que têm nos afastado da presença de Deus. Cansaço sem causa clara, vida espiritual estagnada, irritabilidade, comparação constante. Vivemos num cansaço enorme. Vivemos num cansaço mental, num cansaço espiritual. Vivemos num tempo difícil e nós precisamos estar conectados em Deus para discernir o que está acontecendo conosco, está acontecendo com as nossas casas, com os nossos filhos, com toda a nossa família. Nós precisamos estar atentos. Não podemos permitir que a correria, a falta de tempo nos afaste da presença. Ativismo não traz a presença de Deus. O excesso de trabalho, seja no teu trabalho secular, seja na igreja, nos ministérios, o excesso não traz a presença.
É necessário entendermos isso. Paulo traz também que nós devemos andar como sábios, não como nércios. Nércios vivem por impulso, sem discernimento, desperdiçando tempo, desperdiçando a vida. Os sábios, eles caminham com propósito, discernimento e tempo na vontade de Deus. Nós precisamos ser sábios e alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus. Nós precisamos remir esse tempo. No original grego, remir é exagorazo, resgatar, recuperar o que foi perdido, aproveitar o tempo. Remir o tempo implica em urgência. Não podemos viver, não dá para viver adiando o chamado que Deus nos deu, adiando a oração, a reconciliação, achando que teremos tempo para que isso aconteça. Remir o tempo é um ato espiritual e intencional. Remir é aproveitar o tempo comprando cada momento possível das mãos do pecado e de Satanás, das mãos da indolência, da comodidade, do prazer dos negócios mundanos, da apatia, da ignorância, da imoralidade e degradação humana desse tempo. Nós vivemos num tempo muito difícil de degradação humana. Nós precisamos remir o nosso tempo, reorganizar nossas prioridades. Deus vem em primeiro lugar sempre, e quando Ele vem em primeiro lugar, Ele muda tudo. Nós vemos isso em Mateus 6,33. Invista naquilo que permanece: relacionamento com Deus, família, serviço ao próximo. Diga não ao que drena sua alma. Corte distrações, ciclos tóxicos e compromissos vazios. Obedeça rápido. A obediência atrasada é desobediência disfarçada. O tempo de Deus é agora. Volta ao propósito. Para concluirmos, saia desse comodismo. Não assuma a forma desse mundo. Esteja na contramão da terra. Assuma o controle da sua vida. Siga Jesus. Busque Jesus. Faça tudo com Jesus. Volte ao secreto com Deus. Reorganize suas prioridades. Oração, palavra, jejum, dependência de Deus. E desconecte de tudo aquilo que te suga. Atividade que te esvazia espiritualmente. Peça ao Espírito Santo discernimento em todas as coisas. Nem toda boa oportunidade vem de Deus. Ore para que Deus mostre a você o que é propósito e o que é distração. Cerque-se de pessoas que te levam para mais perto de Deus. O propósito floresce no ambiente certo. Deus quer que você acorde espiritualmente e resgate o tempo perdido. O Espírito Santo está chamando hoje você e a mim para viver com foco e urgência nesse tempo. Peça discernimento para o tempo que você está vivendo. Ore para que Deus revele ao teu coração o que tem sido distração na sua vida. Não vivamos apenas ocupados, sejamos frutíferos. Remir o tempo é voltar a viver com propósito. Que o Senhor te abençoe e te dê sabedoria nesse tempo. Em nome de Jesus.